Bem-vindos a todas e a todas à Casa do Caminho. Sejam todos abraçados com muita gratidão. E neste exato momento, estamos aqui. Hoje é o dia 27 de setembro de 2021 e vamos continuar com o estudo do EAD. O que é o EAD? É a sigla que significa Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Beijo no coração, sejam bem-vindos. Bom, eu vou compartilhar a tela. Lembram que eu acho que foi até a Selma que perguntou, já estou ficando já com calor. A Selma perguntou sobre os pontos que a Fátima Delgado falou, que havia 15 pontos que estava simplesmente dizendo assim. Pontos principais do Espiritismo úteis ao estudo do Evangelho. Então, nós estamos no livro 2 do EAD. Eu enviei o PDF. A página é a página 26. Continuaremos com o item 2º, Jesus. Bom, então, eu vou deixar aqui. Como sabemos, nós não temos pressa para ficar passando negativo. Então, cada item desse será, sim, estudado como nós estamos acostumados. Lembrem-se que nós também temos aquele método do miudinho. Lembram-se? Então, no método do miudinho, o principal, essa coisa de reforma íntima, você sabe que eu não gosto dessa palavra reforma, né? Mas se fosse autoconhecimento, seria melhor. Esse negócio de estar reformando aqui, eu lá estou. Se bem que está lá, que está certo, que eu estou com 57 anos, vai ficar me reformando, mas depende de tipo de reforma é essa. Né? Então, o autoconhecimento é o objetivo. Geralmente utilizamos uma passagem. Então, como nós estamos nos referindo aqui a itens, nós lemos, que seria contextualizar, se tira o espírito da letra, vamos, através da doutrina espírita, do Pentateuco e dos complementos, que nós sabemos, André Luiz, Emmanuel, buscar também, se for necessário. Utilizamos verbos, personagens. Neste caso, aqui, não é necessário. Por quê? Quando estamos nos referindo ao Livro dos Espíritos, a não ser que tenha um nome que seria bom irmos pesquisar. Utilizamos dicionários, atlas, e vem aqui a contextualização que está dizendo bíblico, mas, na verdade, é esta aqui. Então, espera aí que eu tiro essa aqui, porque não sei se vocês veem. Vocês estão vendo direito? Sim. Tá? Bom, Sim. alguém que está vendo? Então, aqui está os pontos principais do Espiritismo, já sabemos que são 15 para ajudar no entendimento do Evangelho. Uhum. Segundo, Jesus. Alguém quer ler, por favor? Eu vou tomar água. Eu leio. Obrigada. Jesus. Ele é o quê? Livro dos Espíritos? É Livro dos Espíritos. Terceira parte das leis morais, capítulo 1, da lei divina ou natural. A pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Eu gostaria de chamar a atenção sobre modelo e guia. Nós já comentamos sobre isso, lembra, no estudo do Evangelho? Quando se diz modelo e guia.
se diz modelo e guia, o que isso representa? Que a gente tem que, primeiro o modelo, né? Que está ao contrário, que são seguir os exemplos, né? Se guiar na vida pelo modelo de vida e de exemplos que Jesus nos deixou. Por isso que é interessante, é muito bom estarmos aqui conversando, porque lembra que no Sedes Perfeito, deixa eu ver qual o capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano é o capítulo 5º, mas eu não sei. Já conversamos e vocês sabem também que eu gosto muito, que deixa eu ver aqui qual é o capítulo 5, Sede Perfeitos. Eu acho que é o Sede Perfeitos, não sei se é o 5 não. Deixa eu ver. Que tem cadê? Servir a Deus. Deixa eu dar uma aqui, deixa eu dar. Eu tenho marcado sobre o homem de bem. É uma coisa que mexe muito, particularmente muito comigo. Então, ali tem uma conduta de como, com o passar do tempo, indo de acordo com aqui, capítulo 17, Sede Perfeito. 17. Capítulo 17, correto. O homem de bem. Item 3. Então, aí ele vem dizendo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Aí vem ponto a ponto, dizendo e explicando sobre isso. Então, imagine quando ele, poxa vida, quando ele fala, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Observem, se nós estivéssemos nesse nível, não haveria guerra, não haveria discórdia. E estaríamos realmente nos preocupando uns com os outros. Então, esse modelo e guia tem aqui essa conduta, no caso, eu não vou dizer espírito, mas uma conduta moral, que pelo menos pudéssemos ver, refletir e sermos sinceros conosco. Então, ter Jesus como modelo, seguir o seu caminho através dele, e isso aqui que fica nos faz como um guia, como guia moral daqui, né, do Evangelho, que é da sua boa nova. Então, quando nós comentamos, conversamos sobre aqui, como no início estava falando, o método, o autodescobrimento, devíamos nos perguntar como agir hoje. Lembra de Santo Agostinho? Como nós estamos? Será que se Jesus estivesse do meu lado, do nosso lado, ele nos olhasse, só olhasse, como seria o nosso comportamento? As nossas consciências estariam tranquilas perante esse modelo, esse guia? Então, vamos conversar sobre Jesus como modelo e guia, que a Selminha foi e leu. E fomos também buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, item 4. Ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é o que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus.
vieram ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Também estamos, é muito bom, porque nos ajuda no estudo do Evangelho. Lembra que nós estamos ainda no caminho, verdade e vida? Nós, no estudo, né, que nós fazemos de 15 em 15 dias. Então, foi como a Selma falou. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Por quê? Ele é o caminho. Para chegar aonde? Para chegarmos aonde? Ou a quê? Para chegar à perfeição. Exatamente. 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 Então, aí vem assim, sabe, seu Victor? Esse reino dos céus. O que seria o reino dos céus? Que a que é vivida no reino dos céus. Porque nós estamos aqui nos referindo ao nosso interior, à nossa conduta. Então, lembram-se que nós podemos estar no céu ou no inferno. Nós é que criamos isso em nós mesmos. Mas também, aqui esse reino dos céus pode estar se referindo a várias moradas no mundo espiritual. Então, como foi o Victor falou, cada vez, de grau a degrau, que vamos nos aperfeiçoando, também consciencialmente estaremos mudando de quê? De moradas. E essa morada nada mais, nada menos é o quê? Lembram que é estarmos em sintonia com as pessoas nos quais têm o mesmo pensamento que nós. Então, se nós estamos bem, se somos espíritos, estamos com esse objetivo de seguirmos a perfeição, também chamaremos bons espíritos, pessoas e seres para estarem ao nosso lado. E, gradativamente, o inferno vai diminuindo em nós mesmos. Alguma coisa em relação a isso? Deu para ser compreendido que o caminho é ele. Por quê? Porque vamos chegando, é aquela parte da sintonia, né? Que nós vamos tendo, que muitas vezes nos esquecemos de Deus no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia. E quando nós vigiamos, retornamos a esse pensamento e continuamos nesse objetivo, que é de encontro a nós mesmos, ou mesmas. Muito bem. Alguma coisa? Alguém queria deixar alguma coisa a mais? Tudo certo para mim. Tudo bem? Tudo bem. Certinho? Tudo bem. Quem quer continuar? Posso ler? Por favor. Caminho da Luz, capítulo 12, a vinda de Jesus, a grande lição. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Pronto, aí. Então, a boa nova de Jesus era por amor. E a verdade, nós sabemos que vem aqui. Ele foi enviado por Deus. Então, como nós estamos falando de Jesus, e eu ainda sou muito matéria, eu não sei se todos leram há 2000 anos. Eu li, mas não me lembro muito bem, tenho que voltar a ler. Bom, na altura eu gostei muito. É lindo. Então, lá tem a carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, que descreve as características morais e físicas de Jesus. É muito bonito. E eu trouxe para que, sei lá, eu não sei, quando eu li isso pela primeira vez, lá no livro, eu ficava, era como se eu estivesse querendo ver, entender mais ou menos esta figura de Jesus fazendo assim em mim essa imagem, né? Então, me marcou muito e por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Então, eu vou ler. Boa noite, Petra, bem-vinda.
Vamos ler agora a carta de senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, viu, Petra? Como você está adentrando, chegou. Estamos no item 2 da página 26 do EAD, tá, Petra? Então, vamos ler as características, tá? De Jesus, viu, Petra? Beijinho, obrigada. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura. Olha a cor da amêndoa madura, eu fui buscar para que possamos ter a ideia. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as páduas, né, as costas. Esses distendidos significa estender, está esticado. Então, são esticados até a orelha, as orelhas, e das orelhas até as costas são de cor da terra, porém mais reluzente, mais brilhoso. Tem no meio de sua fonte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Veja que coisa maravilhosa, gente. Mais uma vez. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandece no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora e quando ameniza, faz chorar. Mais uma vez. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre, com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, ou seja, é satisfeito. Na palestra, contenta muito, ele fica satisfeito com a palestra ou com as palestras, mas o faz raramente. Quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo
o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências. Mira bem, ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de tão grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam. Querelo é lamentar-se, ficar se queixando. E muitos se queixam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestada por esses malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência, estou prontíssimo aqui, que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia, l'indicione settima luna seconda. E isto é um documento que foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Esta carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. E aí, minha gente, o que vocês têm que declarar em relação a esta carta? O que vocês acham? Maravilhosa, né? Eu fico, é para arrepiar. Uhum. Aí, eu, particularmente, eu acho que ele é o olhar que o Públio Lentulus tem sobre a energia positiva que emana, né? O grande poder espiritual, que faz com que a gente realmente veja, como ele descreve fisicamente, algo que, se um outro que não sente o que ele sentiu, não vai ver tão bonito assim, né? Mas é a energia que emana que ele descreve toda essa beleza, né, em relação a isso. É o que eu consigo perceber. Exato. Alguém se lembra quem é Públio Lentulus para nós hoje em dia? Emmanuel. Exatamente, bravo. Por que ele descreveu isso aqui? Se o senhor se lembra, senhor Victor? Porque ele tá descrevendo dessa forma. Bueno, él describe de esta forma porque él quedó impactado. Exato. Ante la figura de Jesús, no solamente por todo lo que él describe físicamente, ¿no? Eso es innegable. También es importante las cualidades morales que él ha escuchado de Jesús, que han hablado de quién es Jesús, las cosas que hace, etcétera, etcétera, lo que le han contado. Pero hay una cosa interesante que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y es cuando se refiere a la mirada de Jesús, a sus ojos. Sí. Sus ojos, él describe de una manera ahí que son penetrantes. Es una mirada dulce, pero es penetrante. Y hoy nosotros sabemos que la mirada, los ojos son el espejo del alma. Exacto. Entonces, cuando él hace la descripción de los ojos, de la mirada de Jesús, yo rápidamente me transporto, ¿no? Y digo, en su mirada está la grandeza de su alma, que después la ejemplifica con sus actos, con lo que hizo, con lo que predicó, con lo que enseñó, con lo que mostró. Pero independientemente de eso, hay que reconocer que el magnetismo de Jesús es impresionante. É impressionante, olha, seu Victor, é impressionante porque até quando está
leio aqui, até agora o senhor não sabe como eu fico assim, pelo de galinha, né? Como se diz pelo de galinha em português, às vezes eu troca tudo, que fica com tudo assim, pelo de galinha. Acabei de falar em português, mas eu esqueci. Mas o que não foi dito aqui é que, lembrem-se do livro Há 2000 anos, que a filhinha de Públio Lentulus estava enferma. E a esposa, a Lívia, foi pedir para que ele fosse em busca de Jesus. E ele, lembram que Jesus, eu? Atrás de o quê? De um nazareno? Mas como isso, Lívia? Eu? Mas não, então você vai à noite, quando tudo estiver nas escuras. E ele, depois que ele viu, porque amava a sua filha, ele realmente foi em busca e, de repente, ele estava na praia. Praia não, no rio, porque a gente chama o lago, quer dizer, a praia, que era o lago de o lago de Genezaré, né? De repente, aparece quem a ele? Jesus. Por poucos segundos. E ele teve essa oportunidade de mudar completamente a sua vida, de deixar o que ele era, esse senador orgulhoso e tudo isso, e seguir Jesus. Ele teve isso, ele esteve frente a frente com Jesus. E isso é uma das coisas que o Emmanuel ficou marcado, marcou muito o Emmanuel. A possibilidade que ele teve, quantas pessoas não conheceram, não viram e mesmo assim o seguiram. E ele viu, ele conversava, Jesus conversava com Emmanuel, ou Públio Lentulus, no caso, pelo pensamento. E ele falava, eu estou aqui por causa da tua esposa. E ele foi descrevendo para o Lentulus, mas não ao Senhor senador. Aí ele foi descrevendo. E ele disse, Jesus, mas agora, se tu quiseres, podeis mudar tudo isso. E ele ficou ali, né? Pensando em tudo isso, mas preferiu continuar, como nós havíamos comentado, como um Públio Lentulus, o orgulhoso. E é isso que, por isso que eu trouxe também para que nós víssemos que, acho que tem aqui, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que está acontecendo. Alguém está me chamando. Porque foi mais fácil para ele descrever e fazer essa carta. Agora nós sabemos esse olhar penetrante que o marcou tanto. Porque ele, quando olhou para Jesus, ele estava falando lá, quem quiser ver assim há 2000 anos, ele não sabia como reagir, ele mesmo falava. Eu não sei se eu falo ou não, mas ele não precisava falar, porque tudo o que ele estava pensando, Jesus já estava respondendo. Não é isso? Bom, alguma coisa a mais? Os cabelos assim, eu ficava imaginando, porque muitos dizem que Jesus não tinha os cabelos claros ou que não tinha os olhos claros, e aqui nós estamos vendo que ele está falando dos olhos. Bom, isso aí não tem tanta importância, porque realmente o que vai nos importar é como estava falando o Senhor Victor. A moral, esses olhos que espelham realmente quem é Jesus. Bom, alguma coisa mais para continuarmos? Pode, por mim pode. Pode? Não é linda, né, essa carta? E, bom, gente, aí eu encontrei também, eu fui na Wikipédia e encontrei, aí tem lá dizendo, retrato de Jesus Cristo, inspirado na carta de Lentulus, gravura de 1857, está na Biblioteca Nacional da França. Isso foi uma inspiração. Quem sabe francês, você está vendo aí, hein? Tá vendo? Tá vendo, Selminha? Vrai porte. Verdadeiro retrato. De Jesus Cristo. Aí tem dizendo aqui. Jesus Cristo. Uhum. Ali está, deixa eu ver se. Il qui a été voyé o Senado romano, né? Que foi enviado. Ele que foi enviado. Não sei que.
ele foi enviado para o Senado romano, o Públio Lentulus, agora convertou de quê? Conversou de judeu? Não entendi. Não dá para... Eu não consigo ver. Uhum. Não se consegue ver. Então, aí tá, isso se encontra, viu, gente? Isso se encontra lá na Biblioteca Nacional, e quem quiser ter isso, é só entrar na Wikipédia e colocar Públio Lentulus. Se eu não me engano, foi isso que eu fiz, tá? Porque eu queria saber o que estava dizendo a Wikipédia. Então, aqui está dizendo tudo em francês, certo? Bom, alguma coisa a mais? Vamos então adentrar o espírito. Eu não sei quem viu. Deixa eu ver aqui, alguém está me escrevendo. Ok, foi a Petra. De nada, Petra. Eu estou vendo agora, viu, Petra? Sobre o espírito. Alguém viu? Eu pedi para a Celeste que visse assim o vídeo. Eu não sei se vocês tiveram tempo de ver o restante. Eu vi. Pronto. Isso foi um estudo que nós fizemos em fevereiro de 2019. Certo? Temos aqui um material, mas para podermos para ser mais fácil, eu resolvi enviar esse vídeo. Então, vamos lá. Gente, alguém tem que ler. Quem quer ler, por favor? Eu leio de novo. Espírito, seres inteligentes da criação. O que é espírito? Chamamos espírito a alma revestida do seu corpo fluídico. A alma é o centro de vida do perispírito, como este é o centro de vida do organismo físico. Ela que sente, pensa e quer. O corpo físico constitui... Não, peraí, ficou estranho. O corpo físico constitui o corpo fluídico, o duplo organismo por cujo intermediário ela atua no mundo da matéria. O que seria esse duplo organismo, Selminha? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Quem pode resquilhar? Eu acho que são os dois... É a junção dos dois corpos, né? Exatamente. Entre o espírito e o corpo fluídico, e o perispírito. Que é o corpo fluídico, perispírito. E o Paulo também tem outro nome que eu não me recordo mais, certo? A alma é o centro da vida do perispírito. Como este é o centro de vida do organismo físico. Aí está essa junção. Claro, se não existisse o espírito, o que seria o corpo? Só uma bola de carne. Não é? Então, eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. O Mundo dos Espíritos, dos Espíritos é o tema, tá? Então, item, origem e natureza dos espíritos. Porque eu fui, como eu havia comentado, foi do estudo que nós fizemos em 2015, que foi o Homem Triplo. E este foi o livro Cristianismo e Espiritismo. Eu estou querendo quis me aprofundar ainda mais. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou não seriam mais do que ação ou porções da divindade? Por esta razão, chamados filhos de Deus? Eu já melhorei aqui, porque emanações são ações ou efeito de emanar. Então, os espíritos são seres distintos, diferentes da divindade? Ou não seriam mais do que ações ou porções da divindade? Por essa razão, chamados filhos de Deus? Meu Deus! São sua obra, precisamente como acontece
com um homem que faz uma máquina. Esta é a obra do homem, e não ele mesmo. Sabeis que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Eu acho que aqui é interessante, porque em muitas religiões tem essa... que Deus é nosso Pai, mas não se sabe o porquê Ele é o nosso Pai. Ele nos criou, não é nosso Pai, é Criador, porque ainda existe essa confusão de Jesus com Deus, né? Aí, às vezes, diz que Jesus criou e Deus... Bom, então, nós vimos anteriormente que Jesus foi enviado de Deus, justamente o nosso Pai, e que essa parte, é óbvio, que somos considerados seus filhos ou filhas, porque somos sua obra, sua criação. Eu pergunto, alguém quer também fazer algum comentário sobre isso? Não, eu só queria te perguntar assim, então, aí que está falando dos espíritos, mas não se está falando de perispírito, né? Não entramos então, ainda não. Só como diz, na luzinha lá que nós somos, né? Porque nós estamos aqui, ó, espírito. Tá bom, tá. Aqui, então aqui, porque o perispírito é o quarto, estamos no item 3. Tá. Alguma coisa sobre isso aqui, Selminha? Não, é porque então eles não foram criados juntos, né? Quem? O espírito e perispírito. Não, peraí. Aí... Não é no mesmo momento, né? Primeiro Não. se criou o espírito, depois o perispírito. Por que isso, Selma? Vocês se lembram que quando se diz no próprio que tudo começou, onde começou a vida? Quem sabe me dizer? Onde começou a vida? Lembra da célula da vida aonde? No mar? Ah, tá, a vida terrena. No mar, que tem aquela parte, que é aquelas águas vivas, e que tudo isso, com o passar do tempo, foi gradual, e houve o quê? Uma evolução, entre aspas, das espécies. Entre aspas, porque senão vou entrar em outra coisa. Isso aí, a evolução da espécie, é o item 5. E foi gradativamente. Esse princípio inteligente, que muitas pessoas falam, é o espírito. Então, cada ser do mar daquela época já existia o início do quê? Desse, vamos dizer aqui, princípio inteligente e não espírito. Por quê? Qual é a diferença entre princípio inteligente e espírito? Não sei. Seu Victor sabe. Sí, principio inteligente es la creación del espíritu. Exatamente. ¿Sí? Por qué? Por eso Dios crea el espíritu. Hay dos cualidades, voy a decir cualidades, que no es la palabra exactamente, ¿no? Hay dos cosas importantes en el universo, que es la parte inteligente, que es el espíritu, y la materia. Exacto. Entonces Dios crea el espíritu y de ahí se desdobla todo lo demás. Porque iniciou com o princípio inteligente. Princípio inteligente. Exacto. Lembra das mônadas, senhor Victor? Das mônadas? Sim. E quando estava a Terra se formando, ao redor dela tinha aquela parte, aquela geleia. E aí ele fala, Emmanuel, aí já estava o princípio inteligente. Exactamente, el principio inteligente. Y la primera forma de aparición de la vida en la Tierra para el espíritu fue el protoplasma, como dice Andrés Luiz. Exatamente, porque eles estavam ali esperando que a Terra tivesse condições para, entre aspas, reencarnar. Eu digo reencarnar porque aí sim, como o senhor está falando, tudo isso, dizem, o André Luiz é muito fiel em relação a isso, que ele fala sobre esse protoplasma e como foi iniciado, mas aí está o princípio inteligente. Né?
Bom, alguma coisa, Selma, em relação ao que o seu Victor falou, que nós estamos comentando? Não? Deu para entender agora a diferença? Sim. Uhum. Sí, Porque muito... Perdão? sí, Celia, solamente quería matizar que en la época en que nuestro planeta estaba en formación, como dice el Evangelio, ya este mundo reunía espíritus que estaban allí sin encarnar, o sea, sin cuerpo físico. ¿Sí? Después, cuando ya están, como dice usted, que se establecen las condiciones para poder encarnar espíritu y reencarnar espíritu, las dos cosas a la vez, es cuando empieza entonces la vida realmente del mundo material aquí en la Tierra. Porque De las por isso condiciones creadas. que foi? Porque Selma? existen las condiciones creadas. Exato. Sim, como é que é, Selma? Não falei nada, tô quietinha. Ah. Tô ouvindo. Mas sabe o que eu acho interessante, o Victor? Isso que o senhor está falando sobre que ele tá falando que não existia o espírito, que o senhor falou o quê? Senhor Victor? Sí. O senhor Yo falou lo que decía que habían espíritus que rodeaban la masa informe de esta Tierra, o sea, de este globo. Isso. Por eso fue antes un mundo primitivo. Exato. Exatamente. Por isso que eles foram chamados para poder auxiliar-nos aonde? Na evolução do planeta. Porque se eles estão vindo de um mundo primitivo, e a Terra que estava começando? Né? Então, vamos lá. Os espíritos, 78. Os espíritos tiveram, olha aí, gente, os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isso é incontestável. Mas, quando e como ele criou, não sabemos. Quando foi criado os espíritos? Quem vai saber? Como dizem, o ovo, a galinha, fica meio complicado, porque se eles não sabem, imagine nós. Não temos noção. Não vamos ter noção sobre isso. O que vai importar aqui é isso. Submetidos à sua vontade. Isso que realmente vai importar para nós. 80. A criação dos espíritos é permanente? Ou verificou-se apenas nas origens dos tempos? É permanente. O que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Aí vamos ver, continuando o que o Vitor está falando, o senhor Vitor está falando. É sempre aquela parte da fraternidade. Né? Como está sempre, Deus está sempre criando, um vem, ajuda na evolução de um e tá. É uma eterna fraternidade que existe. Alguma coisa sobre isso aqui? Podemos passar? Bom, 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os criou, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, que a sua origem é um mistério. E ele repete, não sei como isso ocorreu. Foi feito pela vontade, pronto. Bom, algum comentário sobre isso aqui que vimos? Sobre a vontade divina? Não, tudo bem para mim. Não. Tá tudo bem. Agora sim, Selma, vamos entrar no perispírito. Vamos lá, Selma, vai lá você.
Perispírito. A palavra perispírito foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Peri, do grego, igual a em torno, e espíritos, do latim, espírito. Quer dizer, em torno do espírito, né? Em torno do espírito. Uhum. Pronto, deixa eu tomar. Você quer continuar, Selminha? Tá. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, item 55. Ação dos espíritos sobre a matéria. Aí, perispírito, invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita, e com ela se melhora e purifica. Isso aqui está errado. Porque Pois aqui é. eu coloquei aqui Leon Denis, é porque é o seguinte, gente. Quando eu toco, a figura vai para cima. Porque, na verdade, é esse aqui, ó. Espera aí. Tá, espera aí. Ah, tá, estava ao contrário ali, né? É. Uhum. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza, evapora, à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Isso aqui é interessante de vermos que no meio espírita se pergunta, quando o espírito é evoluído, continua tendo perispírito? E aí? Pois é, você veja, para mim é uma contradição, né? Porque ele diz assim, ó, em qualquer grau em que se encontre. Aí depois ele já disse que não, né? Que ele vai, conforme ele vai progredindo, o perispírito se evapora, então é estranho. Ou eu estou entendendo errado? O quê? Para mim, eu acho assim, que se o espírito ele vai evoluindo e cada vez menos materializado, automaticamente o perispírito vai ficando aqui, vai se evaporando, ou vai ficando. Para mim a palavra depurar é o mais conveniente. Cada vez vai ficando mais sutil. Mais sutil. Ao ponto que, se ele também. Para mim é isso. Eu não sei. Eu acho, para mim, depurar seria a palavra mais correta, se torna mais sutil. O que vocês acham? Imagine, vamos ver, vamos analisar isso. Se o espírito superior quer se materializar, se ele não tem espírito, como é que ele vai se materializar? O perispírito, como é que ele vai se materializar? Pois é. Célia. Perdão. Oi. Perdão. Não, depois que hable Selma, depois hablo eu. Não, porque a questão é exatamente isso. Olha, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, né? Então, cuja natureza se eteriza. Então, a natureza do perispírito, ela evapora. Mas, então, resta uma outra coisa. É claro. Então, mas a natureza é essa matéria, porque existe um trio, Deus, Espírito e matéria. Sim, vamos ver o que ele vai falar aí. Então, essa matéria vai o quê? Se tornando o quê? Vai desaparecendo, não é isso? Mas como? Sim, diz seu Víctor. Sí, yo quería decir que cuando aquí el texto habla de que se evapora, no quiere decir que se pierde. Exactamente. Sino que se funde, que se hace más sutil, pero no se pierde. Exactamente. Como mismo dice el libro de los medios, que la forma humana es la forma en todos los mundos. La forma humana nunca se pierde, es, vamos a decir, el modelo específico en el cual Dios creó al espíritu para que siempre se exprese en una forma humana, que es grosera cuando estamos aquí. Cuando vamos a otros mundos es mucho más depurada, pero sigue existiendo la forma humana, no se pierde.
Y el perispíritu no se pierde tampoco. Foi o que ele disse aqui. Simplemente se funda. Exatamente. Leon Denis, depois da morte, ele está dizendo invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais. Veja bem, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. Está dito. Perdón, Celia, León Denis lo dice correctamente, lo dice puntualmente, no se pierde, no se pierde el perispíritu. Porque seria assim, seu Victor, gente, como vai, quantas vezes, gente, claro que na parte de materialização, os espíritos utilizam seres mais materializados, mas quando um ser, quantas vezes santos, eles se materializam por sua vontade ou para chamarmos atenção, eles se materializam, claro que vai pegar o ectoplasma, mas como eles vão aparecer para nós se não tem perispírito? Então, já está bem claro o que realmente Leon Denis disse aqui, depois da morte. O acompanha, se torna sutil, cada vez mais sutil, mais purificado. Então, quando eu já escutei, sabe, muitas vezes no meio espírita, isso, que quando os espíritos são puros, não existe mais perispírito. Eu sou contra, porque já estão. Por isso que é importante o estudo. Então, se nós, quando escutarmos isso, assim, peraí, lá Leon Denis está dizendo, o próprio Leon Denis está dizendo isso. Não é bem por aí, não. Ele está dizendo um invólucro permanente. Vai se tornar, assim, cada vez mais sutil. Por isso que é importante o estudo. Porque estamos aqui conversando, vamos tirando as nossas dúvidas e nos tornamos cada vez mais seguros do que nós iremos passar. Escutamos isso várias vezes, não já, gente? Eu tenho a impressão que isso é dito por conta da forma, né? Porque, veja só, a gente tem registros, né? Por exemplo, quando Chico Xavier estava internado e que há aquela luz que entra no quarto dele, né? Então, eu tenho... a mãe dele. Então, é uma luz, né? Que a gente vê. A gente não vê uma pessoa entrando, que certamente se materializou depois, né? Lá. E que conversou realmente com ele. Uhum. Então, eu acho que é por esta razão, né? Que aí perde a forma, mas eu também acredito que tenha algo, né? Algo que se modificou e que, enfim. Mas como nós somos pura energia, o espírito é pura energia. Sim. Ele necessita justamente do perispírito para poder ter a forma. Senão não vai poder ficar visível. Aí, então, ela vai visitar o filho, porque não estava lá. O que se vê? Voando uma luz. Adentrando ao quarto, né? Sim. Bom. Agora, o perispírito, ele pode mudar de forma também, né? Ele não tem que ter exatamente a mesma forma, ele pode se apresentar de outro jeito. Foi uma das... assim? Por exemplo, você vê, sei lá, o espírito de Jesus, por exemplo, é um exemplo. E nem sempre é Jesus, é um espírito, para quem tem vidência, né? No caso. Tá. É um espírito elevado, que vai te trazer uma mensagem que você vai crer só se for Jesus que te disse isso. Então, mas na verdade não é realmente Jesus, é alguém que simplesmente se transfigurou dessa forma. Mas é por isso que nós estudamos a parte, são várias características do perispírito. Neste caso, não tem a ver com o perispírito, e sim, se para que essa pessoa ou esse espírito está querendo se aparecer com Jesus. Por que há essa necessidade? Exatamente, porque para que a pessoa possa crer, vamos dizer assim. Né? Ou então outra, ou qual a intenção? Ou vamos fazer o contrário, ou quantas vezes nós vimos obsessores que aparecem em forma de demônio, disso, daquilo outro. Então, a intenção dele aí é o quê? É amedrontar. Né? Então, aí é a parte moral que isso tem a ver. É o moral.
né? Que vai fazer com que a intenção dele, o que realmente vai vai importar. Agora, só mais última questão sobre o Por perispírito. favor, nós estamos aqui por isso. Então, assim, ele vai ter lá a forma, no caso, humana, a minha última forma humana, vamos dizer assim. Mas eu já vivi várias vezes, Sim. né? Então, esse outro perispírito se transforma... Não, é o mesmo não é o perispírito. outro perispírito, vai ser sempre Não. o perispírito. É isso que eu quis dizer. Sempre o É mesmo. o mesmo perispírito que adquire a outra forma. O espírito é só um. É sempre o mesmo. Não, o espírito sim, eu estou dizendo o E o perispírito. perispírito também. E também é sempre a mesma coisa, É permanente. sempre. O corpo é que é sempre diferente. Porque daí ele se apresenta de uma forma diferente, né? Porque Mas ele quer, pela vontade. Pela vontade dele ou da pessoa que o invoca. Pela por vontade. isso que ele pode ter várias formas. Pela Sim. vontade. Se Pela eu, por vontade. exemplo, e também não teria lógica. E para ser reconhecido também. Exatamente, porque vai que Celeste apresenta para mim de uma outra forma, e de encarnações, 3 encarnações. Como é que eu vou conhecer Celeste? Só vai conhecer nesta que foi que nos conhecemos fisicamente, né? Então, pela própria lógica, Celeste vai aparecer com a parte dessa atual existência. Pois. Uhum. E, entendeu, Selminha? Claro. Uhum. Bom, isso aqui já vimos, né? Pronto. Isso aqui já vimos, né? Já. Aqui fica mais fácil de entender sobre essa parte. Eu gosto muito desse desenho. Ele é muito conhecido no meio espírita, esse desenho. Sim. É muito conhecido, muito conhecido. Quer continuar, Selma? Não, Selma? Tá. Agora consigo. O perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. O Livro do Médium, questão 54. Questão 54. Aí você vê o espírito que é pura energia. O espírito pensa, transmite ao perispírito. E o corpo físico executa. E ele que executa. Agora, tira o perispírito, como é que vai ficar? Não tem jeito. Você vai estar desencarnado. Tá ok, está desencarnado. Mas lembre-se que eu não vou entrar aqui em questão, porque está desencarnado, ele vai para um outro mundo. Como é que ele vai? Como é que vai ficar? Está à vontade, mas vai aparecer, vamos dizer, para um outro mundo, como está falando assim. Como é que ele vai aparecer para as outras pessoas, como foi o caso do Humberto de Campos que foi para Marte, né? E viu lá, foi levado como mentor espiritual para Marte, ele estava vendo tudo isso, e viu o que vai mudar também de acordo com a evolução do espírito, é que não vai haver necessidade de uma matéria tão grosseira. Ou seja, que em alguns lugares, em alguns planetas, são altos, outros não têm necessidade da boca tão grande, porque outro não vai consumir carne, do estômago também tão grotesco. Isso que vai mudar. Porque não há, mas nós estamos aqui porque sim, porque estamos muito ainda apegados. Coitadinho dos nossos irmãos animais, nós o comemos. Então, necessitamos dos dentes, dessa forma, do tipo de organismo que temos. Eles vão necessitar? Não, eles não consomem carne. Quem não viu esse vídeo, entram lá na visita de Humberto de Campos no YouTube, porque ele vem detalhando bem, muito interessante o que ele fala, que ele está lá falando que não há necessidade de consumir os animais, né? E que a forma também é diferente. Então, o espírito será, o perispírito será sempre será o mesmo, mas se tornará sutil. Todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra,
da alegria ou do sofrimento. Isso é muito importante. Se nós estamos cada vez mais tristes, infelizes, como vai estar lá o nosso perispírito? E o que vai acontecer, gente? Vai se exteriorizar com o tempo o quê? Doenças. Exatamente. São as enfermidades. Lembrem-se também de outra coisa. Quem é que comanda tudo? É o espírito. A consciência do espírito ocorre alguma coisa, assassina ou faz algum tipo de coisa. Ele está com a sua consciência pesada e vai e diz, bom, eu quero nascer dessa forma. Behindert quer dizer com problemas físicos. Então, o que vai mudar? O espírito dá esse comando e gradativamente vai mudando até já no útero da mãe a forma como ele vai nascer, uma forma, um tipo, né? Como ele vai... Isso já antes, porque existe um planejamento. Ele já está sabendo como quer. Então, tudo aí está pela vontade do espírito que vai mudando, mas o perispírito é o mesmo, mas reflete no perispírito. Alguma coisa, senhor Victor, Selma, Celeste? Não? Tá bom. Não, eu estava pensando assim, nas pessoas que nascem, né, com problema, principalmente como que a gente fala? Não é doença, não é... Não, esqueci o nome. Síndrome. Bom, síndrome, isso, que nasce com alguma síndrome e tal. Nem sempre você detecta isso no físico. Não. Né? Então, isso significa que é o perispírito que é afetado, que não consegue ter essa conexão com o corpo físico, porque o espírito não é, né? O espírito não está doente. Não. Né? Então, a consciência está. Sim. Aí a doença ela vai se manifestar. Não quer dizer, na verdade, não está doente. Está aí com um problema de quê? Ele está com um problema consciencial. Se imagine que um ser que sempre que teve problemas de transtornos graves mentais, ao reencarnar, qual que ele vai transmitir ao quê? Ao seu próprio perispírito? Ele não está bem. Se for uma reencarnação compulsória, que ele nem tem nem condições, claro que isso vai estar... gente, isso tem tudo, nós sabemos que tem todo um planejamento. Tem todo um planejamento. Tem a necessidade dos espíritos também. Mas mas infelizmente vai refletir os nossos atos. Está dizendo aqui, ó. É automático, a consciência está lá dele, né? Ou nossa. Por que Zélia será que nasceu com problemas respiratórios? Por que aos 4 meses quase desencarnou? Eu tinha 4 meses. Né? Então, são coisas assim que nós, com o passar do tempo, vamos entendendo. Seu Vitor, alguma coisa em relação ao que ela está falando? Seu Vitor está aí? Tá. Mas então, não tem o coisa ligado, microfone. No tenho nada que añadir. Tá Gracias, bom, não está? Tá. Bom, vamos agora entender sobre essa parte aqui, sobre essa do envoltório. Isso é no 94, Livro dos Espíritos, tá? De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? O envoltório semimaterial é o quê, gente? Perispírito. Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Olha aí, Selma. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Certo? Ele tirou o fluido universal. O que é esse fluido universal? É a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem
a inumerável variedade de corpos da natureza. Eu gostaria que alguém me explicasse isso aqui. Quem poderia me explicar? Está na Gênesis. Tá facinho de explicar isso, né, Zélia? Por isso. Eu quero pedir ajudas aos universitários. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, seu Victor. Bueno, Vamos lá. realmente hay hay un único elemento en el mundo espiritual, que es el fluido universal. A partir del fluido universal se forma todo lo demás. ¿Sí? Por eso aquí dice que el fluido universal es la materia, que es el elemento primitivo. Y de allí si hay muchas modificaciones y transformaciones. Por lo tanto, el fluido universal tiene una peculiaridad, De ahí nosotros escogemos aquello que nos hace falta para hacer nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí se desdobla todo lo demás que existe en el universo y en los diferentes mundos. Porque como não são os mesmos, né? Não é o mesmo mundo, como é que vai poder ser? Como é que vai? Tem que ter uma transformação, o que ele está falando. Aqui está dizendo, em cada globo, em cada planeta, existe um tipo. Como é que vai ser? Se eu vou lá... Não, vou dizer... Não, eu não, né? Seu Vitor, Selma, Celeste, vai lá para Marte, que são espíritos já mais avançados. Como vai ter a mesma... Claro, a forma, mas o organismo vai ser igual? É impossível, porque é questão de quê? Da própria física, da própria química, não tem como. Se é um outro planeta, não é o mesmo que a Terra. Então, aqui ele está dizendo das modificações e transformações que constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Essa é a partícula de Deus que descobriram aí agora, há pouco tempo, a física, aqui em Genebra, né? Há alguns anos. Será que é a mesma coisa? A do fluido universal? É. Eles têm muitos nomes, sabe? Ele também tem outros nomes que eles falam também do buraco negro, que aparece que não sei o quê, que faz não sei o quê. Eles têm muito nome. Teríamos que chamar um especialista para conversarmos sobre isso. Uhum. Né? Seria até interessante. Vou até ver isso aqui. Bom, são 8... Oh, peraí aqui. São 8 e 8. Eu vou terminar aqui. E iríamos entrar... Peraí, gente. Essa parte da evolução, eu não estava previsto para conversarmos hoje, certo? Porque tem muitas questões para serem analisadas e pouquíssimo tempo, mas podíamos iniciar. Por que isso? Porque tem aqui vários cientistas que, como a Fátima nos deixou esse material, lembra que ela conversou sobre isso, e falando sobre essa parte da evolução, eu não gostaria de entrar nisso, porque falta pouco tempo, gente. 10 minutos. Então, vamos entrar na parte espiritual para que ela possa explicar esse lado. No caso, a parte científica, que ela gosta muito disso. Então, vamos lá no item 5, da página 27 do EAD. Deixa eu ver aqui. Espera aí. A evolução. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, faça luz, e houve luz. Ela utilizou a Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3. Vamos entender, vamos ficar por aqui. Nós vimos uma coisa muito importante anteriormente, a vontade de Deus. Não tinha forma, ele foi com a sua vontade. Bem, se bem que tem uma coisa aqui. Nós estamos esquecendo supostamente, quem é o governador espiritual do planeta Terra? Jesus. Então, Deus quis
E quem estava executando? Jesus com os seus, entre aspas, se chamam construtores. Então, a vontade de Deus pediu, no caso, fez com que Jesus, ele sabia o que Deus sabia, e foram o quê? Trabalhar. Nós vimos isso também no início do estudo do Novo Testamento, que por isso que é muito importante. Os ministros que Jesus Cristo tem, que cada florzinha foi arquitetada, foi projetada, cada florzinha. Então, eles criavam, tinham um protipo, foram analisados entre eles para ver, por exemplo, os espíritos que eram responsáveis pela flora. Então, eles estavam lá. Outros pela parte da fauna. Então, eles estavam ali, projetavam, procuravam, bom, isso aqui tá bom, então vai ser bom para o planeta Terra. E via, e com o passar do tempo, apareceu. Né? E fazer-se a luz, essa luz daqui, o que seria essa luz? Seria a vontade de Deus? O que seria para vocês isso aqui? Lembre-se que isso aqui é tudo simbólico. Esse abismo e o Espírito de Deus que parava. Gente, nós acabamos de falar sobre o quê? O fluido universal. Está o quê? Olha a vontade, pairava sobre as águas, estava tudo aqui. Então, isso foi se formando também pela vontade de Jesus, pelos Espíritos, e eles foram manipulando o fluido universal para que houvesse o que há gradativamente hoje. Bom, isso aqui não vou entrar, é muito complicado. Ele vem dizendo, são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. Livro dos Espíritos, questão 43. Isso está bem claro. Não é? A teoria espírita do surgimento da vida a partir de um Criador, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas que segue suas próprias leis, que são as da natureza em si, para realizar todo o processo evolutivo. Algum comentário? Que leis são essas? Leis morais. Lembra do Livro dos Espíritos? Nós vemos aqui as leis que existem, as leis da natureza, as leis naturais. O Livro dos Espíritos, no capítulo 3, da sua primeira parte, diz: é fora de dúvida que ele, o universo, não pode ter feito a si mesmo, que existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. De novo, como Deus, não. É fora de dúvida que ele, o universo, não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como um Deus, ou como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Por quê? Porque ele não pode se criar. Alguém criou, algo criou. Exatamente. Então, querem que eu comentar alguma coisa sobre isso aqui? Na verdade, eu queria falar assim, uma coisa particular, né? Essa questão das criações de Deus, do universo. Aqui em casa, a gente tem aqui um filho que quer ser físico, né? Então, a gente vê muito sobre isso. E a ciência, hoje em dia, descobriu muita coisa, né? Hipótese, lógico, né? E isso nos leva, assim, o pensamento da gente vai tão longe, porque a gente vê o tamanho que é Deus, né? É muito maior do que aquilo que se coloca na Bíblia ali, que a gente imagina, né? Aquele homem, né?
lá, né, como Michelangelo, né, que coloca lá. Sentado com aquela coisinha não lá, barba grande. É algo muito estranho, assim, é muito grande, o universo, né, já se fala lá de pluriverso, né, não é mais um, são vários. Então, essas coisas faz a gente pensar, sabe, no quanto Deus é grande, né, e nos ama, né, somos filhos dele, somos criaturas, né, de Deus, e então, quanto a gente vai estudando, mais isso vai mexendo com a gente. Eu falei, eu não quero mais estudar isso com meu filho, sabe, ficar assistindo, que isso começa a mexer com a cabeça da gente. Ele fica só na ciência, eu não. Porque é o espírito que está preparado, né? Sim. Ele é o espírito que está preparado. Pois Nós não estamos na mesma intelectualidade que ele. Não, quer dizer, de jeito eu digo por mim, tá? Eu digo por mim. Eu não posso dizer nós, eu digo por Zélia, eu não poderia estar conversando diretamente com o físico, porque eu não tenho ideia sobre isso, sobre essas coisas. Até pode ser ter, mas imagine, tivesse 10 físicos conversando, eu vou ficar doida. Né? Pois eu estou te dizendo isso porque um dia, acho que eu já te contei isso, né, sobre a ideia que eles têm de Deus, né? É muito diferente da ideia que eu tinha por conta de uma criação de um mundo diferente, né? A gente via Deus pequeno, né? Meu pai, maior que meu pai, né? Enfim, né? Mas Deus é muito maior do que tudo isso, né? Então, a ideia deles é muito diferente, por isso que eles não acreditam no Deus bíblico, né? Porque é infinitamente maior. Para quem sabe sobre o universo, sobre planetas, sobre sóis e tudo mais, então Deus não é um homem, né? Não é um homem evoluído. E não tem lógica. Não tem lógica. Como é que um homem que está lá sentadinho com a barbinha dele vai criar aquelas coisas, né? Em 7 dias? Poxa! Né? Bom, gente, nós vamos ficar por aqui, que faltam 3 minutos, não seria justo. Vou pedir para que a Fátima veja esse lado físico, se ela puder, e eu vou tentar ver, eu vou ter que ver aqui, procurar um físico, para poder, vamos, com o passar do tempo, falarmos sobre isso. Então, inclusive, até num seminário, seria muito interessante sobre a questão da evolução, sobre essa parte física, tudo isso. Eu vou ver se eu encontro alguém, seria muito interessante mesmo. Alguma coisa a mais? Tudo bem? Essa semana a gente tem aquela palestra do quarta-feira com... Só um instantinho, vamos terminar e a gente conversa? Ok. Alguém quer fazer... olha, que vamos terminar, eu vou fazer a prece agora, eu tenho que terminar. Bom, então vamos ficar por aqui, agradecemos a todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco e que já assistirão posteriormente esse vídeo. Sejam abraçadas e abraçadas com muito carinho e gratidão. Até já. Até breve.